presidente, eu fico satisfeito se me der 3 minutos a mais. Até com uma questão lenitiva de saúde. Quero saudar nosso convidado, Volney Queiroz, foi deputado federal comigo. Desejo, Volney, que você faça uma boa gestão e restabeleça a confiança necessária que a população precisa ter no sistema que, sem dúvida nenhuma, é o mais importante transferidor e garantidor de renda no Brasil, que é o sistema previdenciário. Quero saudar meus companheiros aqui, todos os senadores já falaram antes, e dizer ao senador Jacques Wagner que fiquei muito feliz com a maneira como ele abordou a questão, dizendo que iria propugnar junto à sua bancada para que a CPMI fosse instalada. Secundado que foi por vários parlamentares do PT que falaram em seguida. Eu não sei quando a convicção ultrapassa a realidade, e eu não sei até que ponto se orquestram determinadas afirmações. Quando se pega os dados apresentados de 2 milhões de contribuintes associados no final de 22 e chegamos a 9 milhões e poucos que foram notificados em 2025. E a Previdência nos afirma aqui que só teve informações a respeito desse fato, estão fora da curva. Com o desencadear do processo pela Polícia Federal em abril, desculpe, eminente ministro, é difícil acreditar. Porque eu vou fazer um paralelo. Quero saudar, inclusive, Brunca, servidor do INSS que trabalhou conosco. Portanto, são profissionais e servidores da casa que devem ser priorizados pelo seu mérito. Aliás, senador Jacques Wagner, o atual presidente do INSS foi corregedor-geral do governo de Bolsonaro nos últimos 4 anos. A preocupação que nós temos aqui nesse momento é mostrar que ou o governo prevaricou ou o governo foi incompetente. Não dá para engolir você aumentar de 2 milhões de associados para 9 milhões e meio. E o governo fazer determinadas afirmações aqui que foram repetidas pelos líderes. A nossa polícia, a nossa AGU, a nossa CGU. Senhores, por favor, deixem de confundir o público com o privado. Vocês já fizeram muito mal ao país. A CGU e a AGU são órgãos do Estado brasileiro. Estado, nem de governo. Apesar da indicação ser do presidente da República. Quem chamou a polícia, nobre ministro, não foi Vossa Excelência, nem o governo de Vossa Excelência. O processo foi instaurado em função da notícia dada pelo site Metrópole, está dentro dos autos do processo. Então, eu peço que Vossa Excelência não continue a repetir essa afirmação, que ela não é verdadeira. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu escutar o ministro, eu quero que dê certo, a sua administração vai repetir. O ladrão entra na casa de 2019 a 2022. 2019, eminente ministro, e 2020 foram os 2 anos que, numa série histórica, eu estou falando de 30 anos de descontos associativos, depois compus seus técnicos. Foi o primeiro momento em que decresceu o número de associações e de valores consignados, pela primeira vez. A MP, eminente líder, não foi para fazer só pente fino, não. Foi para acabar com uma série de fraudes que nós já sabíamos que existia e trabalhamos na época da transição. E em relação específica à questão dos associados, da contribuição associativista para as associações, 2 preocupações. A primeira envolve diretamente a CONTAG, que é uma entidade centenária quase, desculpe, desde 1963, tem mais meio século. Mas a partir de 94, ela faz uma CT com o INSS. 15 segundos. E de lá para cá, ao longo desses 30 anos, ela chegou a ter, quando chegamos lá, 80% da arrecadação. E a aposentadoria se dava, eminentes senadores,
com uma declaração do sindicato. Era a prova de boa-fé. Nós alteramos para autodeclaração e, em seguida, atestado pelas EBATEs estaduais. A partir daí, o cadastro da CONTAG parou no tempo, porque ela não tinha mais como buscar novos associados. E aí, senador, contando sem dúvida nenhuma, com a boa vontade de Vossa Excelência, o que é que acontecia? Se você perguntar esse 1.300.000 associados da CONTAG, se eles de boa fé são associados, a maior parte deles, a esmagadora parte deles, sequer sabem que foram associados. Porque por ocasião do seu pedido de aposentadoria, preenchiam um formulário e a maior parte dessas pessoas sequer sabe ler e escrever. Então eram automaticamente colocados como contribuintes de uma associação à sua revelia. Então o que nós propusemos mudou essa dinâmica e o fato é que parou o crescimento do cadastro da CONTAG. Agora, em 2020, nós determinamos, através do decreto 10.410, está aqui na minha mão, o bloqueio das novas aposentadorias para evitar o que acontecia anteriormente. Como as aposentadorias eram desbloqueadas, ministro senador Jacques Wagner, muitos aposentados sofriam golpes dados por aproveitadores e intermediários. E esse desbloqueio, ele foi levantado no princípio de 23 por este governo, através de uma portaria deste governo. E isso abriu as portas do inferno, literalmente. Cadastrar uma associação, a lei diz como é que ela é cadastrada. Agora, vejam qual é a minha preocupação. Por isso que eu estou feliz com a declaração do eminente ministro. Nós temos aqui 11 entidades, ou 12 entidades que estão sendo investigadas pela AGU e pelas VT, mas nós temos aqui uma que foi ontem notícia nacional, que foi justamente a COFAT, como é o nome daquela porcaria? A CONTAG e o Sindilimp. Essas três empresas importantes, três associações importantes, aqui, CONAFÉ, CONTAG e Sindinap. Nenhuma delas está dentro da investigação feita pelo INSS. Então eu peço a Vossa Excelência que as incorpore, porque elas estão sendo investigadas pela Justiça. Por que o INSS não as investiga? Por que a AGU não as incluiu? Então eu peço a Vossa Excelência que oriente o presidente do INSS para que essas entidades também sejam incluídas, porque há indícios de fraudes. E a Justiça Federal, na primeira instância, está investigando elas. Então que elas sejam também investigadas pelo INSS. E pedir por fim a Vossa Excelência, porque eu acho que essa discussão vai se arrastar e meu tempo já se exauriu. Pedir a Vossa Excelência que leve em consideração o fato que Vossa Excelência tem uma história. E quando a Vossa Excelência fala que nós vamos investigar, doa quem doer, eu quero acreditar em Vossa Excelência. Então incorpore na investigação o conjunto das entidades, todas elas, que têm indício de problemas, porque inclusive em 23 em diante, quase 30% da arrecadação, eminente senador Jacques Wagner, foram feitos por entidades que chegaram ao INSS depois de 23, quase 30%, e elas não estão sendo investigadas. Então eu peço a Vossa Excelência que as inclua também. E o que nós queremos aqui é que todos sejam investigados, porque precisa saber o que está acontecendo. Da nossa parte, eu estive lá até fevereiro de 2020. Saio do Ministério da Previdência, na época Secretaria-Geral da Previdência, com a sensação de dever cumprido. A medida provisória que foi transformada em lei gerou mais de 10 bilhões de reais de prejuízos que não foram dados ao sistema previdenciário. E, infelizmente, a verdade é que as digitais do PT e da esquerda estão em todo o processo, no sentido de que não houvesse essa validação, que nunca tinha acontecido em 30 anos, foi proposta por nós, do presidente. Para concluir, senador líder Rogério. E também a mudança da forma como se dava a questão da aposentadoria rural. Então, cumprimentando Vossa Excelência, desejando que Vossa Excelência faça um grande trabalho à frente do Ministério.
cumprimentando meus pais e agradecendo a gentileza do nosso presidente e me desculpando aqui pela voz. Eu vou aguardar aqui a Vossa Excelência. Obrigado, senador Rogério. Passo a palavra ao ministro Volney. Eu quero agradecer a participação de todos. Nesse caso, nesse bloco específico, eu vou começar aqui pelo fim, em homenagem ao meu colega, ex-colega, na Câmara e na CCJ da Câmara, Rogério Marinho, com quem tivemos boas participações. Rogo vê-lo com saúde restabelecida muito em breve. Quero agradecer a sua presença aqui mesmo convalescendo, mas dizer que a AGU e a Polícia Federal são, de fato, organismos de Estado, mas nesse governo, porque no governo passado eram tratados como organismos do governo, sobretudo para proteger parentes e aliados. Nós sabemos disso, eminente deputado, senador Rogério Marinho. Quero dizer que eu tenho uma preocupação com a instalação da CPI e peço que Vossa Excelência e os demais líderes aqui que se manifestaram a favor dela anotem só uma preocupação que é real. Eu imagino, senador Irã, que qualquer que sejam os dados buscados pela CPI, eles vão ser encontrados na Polícia Federal ou na AGU, CGU e também na AGU. Portanto, os dados coletados serão buscados nessa fonte de dados que está já em atividade. A minha preocupação é que haja uma demora maior nas investigações, a partir do momento da instalação da CPI, o CPMI. O governo não tem medo, mas isso a decisão cabe ao Parlamento. E também que uma eventual instalação atrase o ressarcimento, que é uma coisa que nenhum de nós gostaria que acontecesse, nem os senadores do governo, nem da oposição e nem o próprio governo. E nós estamos dando prioridade absoluta ao ressarcimento. Então, que haja esse cuidado, caso eventualmente ela venha a ser instalada, que haja esse cuidado para não atrasar o ressarcimento, que é uma coisa que é prioritária para o governo. E dizer, senador Rogério Marinho, que, infelizmente, com a aprovação da MP em 2022, foi quando foi sepultada a revalidação. É um fato isso. A revalidação foi sepultada em 2022. Então, se havia qualquer expectativa de que aquela ideia inicial de 2019, a partir dali houvesse anualmente as revalidações, e elas foram postergadas pela pandemia, mas elas deixaram de existir e foram sepultadas definitivamente em 2022. Pode contar com o desejo expresso do presidente da República, que fez essa recomendação várias vezes. O presidente Lula é um homem indignado com tudo que aconteceu, principalmente porque ele, mais do que ninguém, foi uma pessoa que sempre defendeu e fortaleceu os mecanismos de proteção social, e o INSS e a Previdência Social Brasileira é um dos principais instrumentos para que se dê essa proteção social. Então, um homem indignado é o presidente Lula e me pediu categoricamente que fosse as últimas consequências na busca e responsabilização dos culpados, no ressarcimento aos aposentados, e que nenhum aposentado ou pensionista fique no prejuízo. Esse foi o recado claro dado do presidente da República a mim quando me convidou para assumir essa cadeira de ministro de Estado. Presidente, queria uma réplica, por gentileza. Desculpe, Queria fazer uma... Senador Rogério Marinho. A réplica é do cabo. eu estou concedendo a réplica 1 minuto. 1 minuto e 30 segundos. Bom, eminente ministro, eu fiz para Vossa Excelência considerações, inclusive de uma forma muito respeitosa, porque realmente eu desejo que o senhor faça um bom trabalho. Agora, quando eu falei que vocês confundem, vocês que eu falo à esquerda, e generalizei, eu não queria que a carapuça lhe servisse. Vossa Excelência me retruca dizendo que a AGU e a Polícia Federal são usadas para proteger parentes da administração anterior. Nós sabemos, nós quem, Carapalha? Qual foi a decisão judicial que ratificou essa informação que Vossa Excelência traz, que hoje, na verdade, é uma litigância política. Eu posso falar aqui de aparelhamento de Polícia Federal, posso falar aqui de aparelhamento de AGU, não estou entrando nesse mérito. Eu estou dizendo a Vossa Excelência que nós estamos diante de um fato muito grave.
Eu, inclusive, elogiei o Jacques Wagner porque ele está disposto a ter 15 CPMI. segundos. Já estou preocupado, Vossa Excelência não quer CPMI. E estou dizendo que há uma investigação seletiva. Eu estou afirmando, porque as 3 empresas que eu falei, as 3 associações, uma do irmão do Lula, outra é a Contag, que tem raiz histórica à esquerda, e a outra foi a Conafé, que saiu ontem no Jornal Nacional. Você não vai investigar por quê? Nós não temos medo da investigação. Eu queria que Vossa Excelência nos ajudasse, por isso que o INSS investigar também, que ontem foi público e notório, saiu no Jornal Nacional. Então, vamos lá, vamos para adiante.